Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, ontem à noite, infelizmente, o Vasco não venceu e após os resultados da rodada, o Vasco encontra-se na 10ª colocação do Campeonato Carioca. E ontem marcou a estreia de 3 novos contratados. O nosso treinador, o zagueiro Hernando, que começou como titular, e Marquinhos Gabriel, que entrou no segundo tempo. Foi um jogo importante também para a afirmação de Gabriel Peck, que pela primeira vez na sua carreira marcou 2 gols numa única partida e chegou também ao seu 3º gol e está com muita moral com o treinador. Aproveitando que eu já citei aqui o Gabriel Peck na minha fala, vamos deixar ele comentando como tem sido trabalhar com Marcelo Cabo e quais foram as orientações que o treinador deu para ele. Confere aí. Ele já chegou me dando bastante confiança para jogar. Pediu para eu flutuar sempre nas costas dos adversários para pegar a bola e virar de frente com espaço e não ficar isolado lá na ponta aberto e vir jogar mais por dentro. Com isso eu toco mais na bola e ele pediu para eu pisar bastante a área. Foi como o meu primeiro gol, que eu pisei na área e a bola rebateu ali e eu pude fazer o gol. Muito feliz e já notamos que teve uma grande diferença e que ele já mostrou para a gente que ele quer que a gente jogue no campo do adversário sempre e propõe o jogo sempre. Agora é trabalhar durante a semana para quinta-feira buscar a vitória e a classificação para a Copa do Brasil. Agora que acabamos de ouvir o Gabriel Peck, que foi o melhor jogador do Vasco em campo, vamos ouvir o comandante, Marcelo Cabo. Ele vai analisar a partida na visão dele, vai comentar como é que foi a semana de treinamentos do Vasco e a expectativa dele, quais coisas ele conseguiu ver de positivo e de negativo na partida de ontem. Confere aí. Resultado ruim, porque o Vasco dentro de São Januário ele tem que buscar sempre a vitória, como fizemos hoje. A gente fica muito chateado por não ter conseguido obter a vitória, mas eu acredito que 5 dias de treinamento, 7 sessões, jogadores voltando do recesso e a gente construindo uma nova equipe, eu acho que foi apresentado principalmente no primeiro tempo, foi muito positivo. Nós criamos 10 oportunidades claras de gol com finalização no gol, mas infelizmente não conseguimos concluir só 2 no gol. Então a gente tinha uma ideia que no segundo tempo poderíamos cair de rendimento fisicamente, porque apresentamos na segunda-feira, alguns jogadores tiveram poucas sessões de treinamento e a gente sabia que pela intensidade que a minha equipe joga, a gente poderia ressentir um pouquinho no segundo tempo, foi o que ocorreu nos últimos 20 minutos. Mas eu sei que tem coisa boa, a gente traz muita coisa boa desse jogo, o Peck fez uma grande partida, outros setores foram muito bem e a gente começa a construir um novo Vasco. Mas temos que construir buscando a vitória sempre, né? Gostei muito da estreia do Hernando, muito seguro atrás. O Marquinhos Gabriel estava programado para 30 minutos e ele foi muito bem durante os 30 minutos e assim a gente vai construir o Vasco e buscando o melhor para o Vasco. Agora temos aí próximo jogo da Copa do Brasil, amanhã a gente reapresenta e vamos trabalhar pensando na próxima partida. Após fazer a análise, Marcelo Cabo disse que o foco já está na Copa do Brasil. Ele vai comentar as situações ali de Léo Matos e Germancano, né, que eles não puderam jogar contra o Nova Iguaçu. Ele vai comentar se conta ou não com esses 2 atletas. Também diz que Zeca vai jogar sim o jogo da Copa do Brasil e a expectativa é que Marquinhos Gabriel já inicie como titular na partida da Copa do Brasil. Confere aí. A gente está pensando, né, a partir de amanhã no jogo da Copa do Brasil. É bem provável que eu vá contar com o Zeca. O Zeca foi uma análise que fizemos em conjunto, né, com a preparação física, com a fisiologia. Precisávamos dar mais sessões de treinamento para o Zeca. É bem provável que já possamos contar com ele para quinta-feira. Marquinhos Gabriel também, hoje já estava pautado 30 a 35 minutos. Pode ser que ele tenha boas condições da gente já contar com o Marquinhos Gabriel de titular na quinta-feira. Então a gente ganha 2 bons reforços. A questão do Cano, do Léo, vai fazer uma avaliação
Na segunda-feira, né, na situação física deles clínica, pode ser que a gente possa vir a contar com os dois também. Mas aí, a partir de segunda-feira, que a gente vai ter uma ideia melhor. Durante a coletiva, Marcelo Cabo foi perguntado também a respeito da situação de reforços. Se ele tem conversado com a diretoria e apontado as necessidades desse elenco. E ele diz sim que o Vasco está no mercado e nessa próxima semana já devemos ter novidades. Confere aí. A diretoria continua trabalhando incessantemente em busca de reforços. Não adianta a gente trazer jogador por trazer. A gente tem que ter um critério, uma seleção muito bem feita, trazer jogadores que vão acrescentar ao Vasco da Gama, como esses jogadores que a gente já apresentou. Então é um critério de paciência, de equilíbrio, de tranquilidade, para que a gente traga reforços que possa analisar. Estamos trabalhando aí incessantemente, né, eu junto com o Pássaro, junto com a diretoria, para que esses reforços venham a chegar. Vai chegar, a diretoria está trabalhando, esperamos o quanto antes. Bom, vocês ouviram o Marcelo Cabo falando sobre a situação de Léo Matos e com a ausência dele quem tem jogado é o Caio Tenório, jogador oriundo da nossa categoria de base e é remanescente ainda do elenco da temporada passada e começou a ganhar mais oportunidades com o Vanderlei Luxemburgo. E ele foi perguntado sobre o que ele tem achado do desempenho do lateral e ele respondeu o seguinte. Caio Tenório é como de todos os outros jovens valores do Vasco da Gama, a gente precisa ter paciência. Alguns ainda estão em formações e outros em transições. Então a gente sabe que vai ter alternância, vai ter acertos, vai ter erros e a gente precisa mensurar isso. Ter tranquilidade. O Caio fez um grande primeiro tempo. Foi uma grande válvula de escape quando a gente trouxe o PEC por dentro, criou amplitude com ele ali, né, para que ele pudesse chegar a essa linha de fundo e agora a gente vai ter sessões de treinamento. Trabalhamos uma sessão nesse fundamento de treinamento na semana e a gente vai ter que continuar construindo esses meninos, fazendo eles possam aprimorar seus fundamentos para que eles possam crescer junto com o Vasco. Mas não só o Tenório, mas os outros jogadores também. A gente precisa ter calma, paciência. Eles não vão ser a solução do Vasco a curto prazo, eles vão ser jogadores que, junto com esses jogadores experientes, vão chegar e assim vai tornar um equilíbrio para a equipe. Bom, galera, e agora vamos falar um pouquinho da situação aí do Campeonato Carioca, né? Como eu falei para vocês, o Vasco está muito mal colocado. O Campeonato Carioca não tem mais 2 turnos, a Taça Guanabara, a Taça Rio jogada em turnos diferentes. Não, é pontos corridos. São 12 equipes aí participando do Campeonato Estadual e depois de 11 rodadas, as 4 equipes melhores colocadas vão fazer aí as semifinais e finais da competição. E ele foi perguntado se dá ainda para o Vasco conseguir se classificar, já que após 3 partidas disputadas, o Vasco tem apenas 1 ponto. Confere aí. O estadual, claro que a gente agora vai ter que fazer um estadual de recuperação. Não era o que a gente queria. A gente queria, por exemplo, estar nesse momento de 9 pontos disputados, com 6, 7 pontos, mas a gente entende que a gente tem a capacidade e a possibilidade de fazer uma competição de recuperação, que é a nossa primeira meta traçada pela gente no departamento de futebol, é a classificação para a semifinal. Começamos atrás, mas a gente precisa criar um planejamento para ter uma recuperação dentro da competição. Bom, falamos aí um pouquinho de Gabriel Peck e o treinador comentou a atuação dele, o que foi que ele pediu. A gente ouviu do Peck comentando sobre o Marcelo Cabo, agora vamos ouvir o Marcelo Cabo comentando sobre o Peck e ele aproveitou na conversa, falou um pouco também da atuação de Thales Magno. Confere aí. Questão do Thales, o Thales ele teve no primeiro dia de treinamento, segunda-feira, uma pancada e aí ele tratou terça e quarta, voltou a treinar quinta-feira, então assim já era esperado que ele ia ressentir um pouquinho o final do jogo, mas nada que preocupe, nem ele, nem o Peck, porque o Peck hoje ele teve uma função diferente comigo, né? Ele conseguiu cumprir a função do que ele treinou comigo, então assim, o jogador que joga de extremo comigo, ele tem uma intensidade muito grande de jogo, então preciso ter peças de reposição para que ele possa chegar a um limite do jogo, se não aguentar jogar, a gente poder tirar, mas o Peck estava muito bem no jogo, era um jogador que estava nos trazendo muita esperança que a gente pudesse fazer o terceiro gol com ele em campo, por isso que eu preservei até o final do jogo. Outro tema muito importante, Leandro Castan deve estar definindo seu futuro até amanhã, segunda-feira. O jogador chegou a ter sondagens aí do Fluminense e de outras equipes, mas a negociação não evoluiu. Ora, porque o Castan não quis, num outro momento foi porque a outra equipe não concordou com os valores
acordados e está se tentando chegar num consenso aí para que Leandro Castan fique no Vasco, já que Marcelo Cabo conversou com o jogador, gostaria de contar com ele. Por outro lado, a situação esbarra aí na questão financeira, já que o Castan tem um salário muito alto e o Vasco quer propor ele aceitar reduzir os seus vencimentos, caso ele realmente queira ficar no Vasco. E a situação deve ser definida até segunda-feira. E aparentemente sim, Leandro Castan estaria disposto a topar e ficar no Vasco. E o Marcelo Cabo vai revelar a conversa que ele teve com o zagueiro. Confere aí. Quanto ao Castan, a gente teve eu tive uma reunião com o atleta, né, muito boa. O departamento de futebol está conversando com o Castan, né, e a gente vai procurar contar com o Castan na continuidade da competição, da temporada, perdão. O Castan vem num período de transição, né? Ele vem de uma lesão de transição, está em processo de evolução, mas hoje o Castan, ele é atleta do Vasco e assim que ele estiver recuperado, já treinando com o grupo, a gente vai pensar em contar com o Castan sim. Bom, galera, chegamos à reta final do nosso giro de notícias. Bastante informações relevantes dada para vocês aqui nesse vídeo. Foi bacana ouvir aí a opinião do Marcelo Cabo sobre todos esses temas que nós abordamos, a própria experiência aí de Gabriel Peck em estar trabalhando com Marcelo Cabo. E eu vou encerrando a minha participação por aqui. Chegou até aqui no vídeo, dá essa moral, deixe seu like, é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube te manda uma notificação e você vai ficar bem informado de tudo que rola no nosso Vascão. Sempre com notícias precisas, as fontes sempre dadas também, com credibilidade e trazendo o melhor conteúdo para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu com a Mendiga em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!